minutos. Vamos começar então, gente. Hoje eu vou retomar brevemente o que o Pedro falou na última aula. Estamos estudando termologia. Ele terminou a parte de eletromagnetismo com vocês, terminou toda a elétrica, portanto, e começou termologia 15 dias atrás. Falou sobre as escalas de temperatura, escala em Celsius, escala em Fahrenheit, escala em Kelvin. A gente usa Fahrenheit muito pouco, é mais Kelvin e Celsius. Vocês vão ver nos exercícios de termologia como um todo. Falou conceito de temperatura, conceito de calor, e começou a falar de quantidade de calor com vocês, calor sensível e tal. E a gente vai continuar essa matéria hoje. Então, o que eu programei para falar com vocês hoje? A gente vai retomar a definição de calor, como que isso é diferente de temperatura, o que acontece quando a gente aquece um corpo. A gente vai calcular a quantidade de calor que um corpo perde ou recebe sem a mudança de estado físico. A gente vai calcular a quantidade de calor que um corpo perde ou recebe com mudança de estado físico. A gente vai estudar um negócio que chama diagrama de fases. E se der tempo, a gente vai falar. Se dá tempo, não, vai dar tempo das formas de propagação de calor: condução, convecção e radiação. Parece muita coisa, mas dessa matéria até aqui o Pedro já falou, a gente só vai retomar para ter uma sequência lógica. Certinho? Lembrando, qualquer dúvida, vocês podem me interromper a hora que for, tenho o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês. Certo? O que é calor? Calor é a energia térmica que flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Aqui tem uma definição bonitinha, mas eu prefiro que vocês entendam. Primeiro, o que é energia térmica? Vocês já estudaram dinâmica, vocês já tiveram lá os exercícios de bloquinho. E vocês aprenderam lá que todo corpo que tinha velocidade tinha uma forma de energia que chamava energia cinética. A mesma coisa na terminologia. Todo corpo que tem temperatura tem energia térmica. Então, esse meu corpo A tem uma quantidade de energia térmica e esse meu corpo B tem uma quantidade de energia térmica. E, espontaneamente, o corpo que tem maior temperatura doa energia térmica para o corpo que tem menor temperatura. Essa energia térmica que está sendo doada, que está sendo transferida, essa energia térmica que está fluindo de um corpo para o outro, isso que a gente chama calor. E
É muito importante ter esses dois conceitos claros na cabeça. Quando você vai usar calor, quando você vai usar energia térmica. São coisas bem diferentes. A gente vai falar mais de calor. Só que calor também é uma forma de energia. E como toda forma de energia, a unidade internacional do sistema, a unidade do sistema internacional é o Joule. E na termologia, a gente usualmente usa a caloria. Joule J, caloria cal. Acredito que vocês estejam sabendo isso por causa da lista do Pedro. Outro conceito importante é o equilíbrio térmico. Esses meus dois blocos são iguais. Eu coloquei eles em contato. O B, o bloco B, doou calor para o bloco A. Eles, inicialmente, a temperatura inicial deles era 10 e 20 graus. Depois que flui calor, o calor não flui, é a energia térmica que flui espontaneamente do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Então, para ter calor, tem que ter diferença de temperatura em algum lugar. Depois que o calor transfere e o que tinha temperatura menor se aquece e o que tinha temperatura maior se resfria, essa diferença de temperatura não existe mais. Então não tem transferência de energia, não tem calor. Quando isso acontece, a gente fala que os corpos estão em equilíbrios térmicos. Em equilíbrio térmico, não há diferença de temperatura e não há transferência de calor. Certo? Então, aqui no bloco B, a temperatura inicial dele, aqui no bloco A, a temperatura inicial dele, eles entram em contato até que a temperatura fique a mesma, o famoso equilíbrio térmico. Então, sempre que no exercício fala que dois corpos, dois líquidos, dois gases estão em equilíbrio térmico, vocês leem isso como se eles tivessem a mesma temperatura. Importante, vocês não precisam decorar isso, mas só para vocês já acostumarem. Essa matéria tem muita conversão de unidade. Então, vai misturar muito quilo com grama, vai misturar muito joule com caloria, vai misturar muito quilojoule com quilocaloria. Então, uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. O exercício geralmente arredonda 1 para 4 ou 1 para 4,2. Mas esse dado, o exercício que te dá. Você não precisa decorar ele. Energia térmica, eu já expliquei o que é. A diferença entre os dois, eu já expliquei o que é. Beleza. O que acontece quando a gente aquece um corpo? Quando eu falo um corpo, pode ser um sólido, pode ser um líquido, pode ser um gás, pode ser uma mistura. Tudo, quando a gente fala corpo na física, pode ser qualquer uma dessas coisas. Então eu tenho aqui um pote com água com uma chaminha embaixo. Isso vai começar a aquecer. Aquece até 100 graus. Todo mundo sabe que no nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. A temperatura do corpo vai subir, quando você coloca a água no fogo, vai subir até 100 graus. Só que quando começa a ferver, quando começa a ter uma mudança de estado físico, a temperatura não sobe mais, a temperatura fica constante. Até toda essa água virar vapor. Então, a gente não tem variação de temperatura quando está tendo mudança de estado físico. Os três estados físicos a gente vai relembrar mais para frente, mas vocês lembram? Sólido, líquido e gasoso. Tem que saber o nome das mudanças entre eles também. Então, minha água em ebulição aqui, quando a água está em ebulição no nível do mar, a temperatura é constante a 100 graus Celsius. Aqui no textinho, a temperatura dos corpos se mantém constante quando há mudança de estado físico. A mesma coisa acontece quando o gelo está derretendo. Eu tenho gelo e está numa temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Quando ele chega em zero e começa a derreter, até que o gelo tenha derretido completamente, a temperatura se mantém constante em 0 graus Celsius. Aqui os estados físicos, só para relembrar os nomes: a passagem de sólido para líquido, fusão; a passagem de líquido para sólido, solidificação; a passagem de líquido para gasoso,
Não é ebulição. Ebulição não é vaporização. Escrevi errado. Vaporização. E a passagem de gasoso para líquido é liquefação. Para ficar claro, que eu tinha escrito assim, a vaporização ela é subdividida em 3 tipos: evaporação, ebulição e calefação. A evaporação é aquele processo da água evaporar naturalmente. Como assim? A gente lava a roupa e coloca a roupa no varal. A roupa seca porque a água evapora. Isso vai acontecer se você deixar um prato d'água no final do dia, a água evaporou tudo. Isso acontece mesmo se não chegar a 100 graus Celsius. Como assim? Vamos supor que a água é formada por várias moléculas, certo? E vocês viram com o Pedro que essas moléculas estão em constante movimento. Então as moléculas estão se mexendo. Que tem uma energia cinética e a temperatura é justamente o que vai medir o movimento, a agitação dessas moléculas. Então essa minha molécula aqui que está indo para cima, ela está se mexendo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Uma hora ela sai, mesmo sem ter 100 graus. É por isso que a água evapora, naturalmente. E quanto maior a temperatura, antes de 100 graus, claro, mais essas moléculas se agitam e mais água vai evaporar, certo? A ebulição é justamente o que está acontecendo. É justamente o que está acontecendo aqui. É quando você está fervendo água para fazer um café, quando você está cozinhando alguma coisa, você tem água em ebulição. E a calefação, tenho certeza que todo mundo já fez isso. Sabe quando vocês deixam a frigideira esquentando? Aí você vai e deixa e joga uma gotinha d'água e faz tsh. Todo mundo já passou por isso. A calefação é justamente esse processo de vaporização quando ele é violento, rápido, tem muita energia. Então isso é calefação. Então aqui, só para a gente relembrar da água, se você começar a esquentar a água a 10 graus Celsius e você vai dando calor para a água. Por que calor? A energia térmica sai do fogo e vai para a água. Energia térmica em trânsito, a gente chama de calor. Vai dando calor para a água, ela esquenta, 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 até chegar uma hora que ela ferve. Quando ela ferve, até que ela tenha fervido completamente, a temperatura fica estável. Tá, fervi toda a água. É tudo vapor agora. Se você continuar dando calor, aí sim esse gráfico sobe. Mesma coisa acontece com gelo. Tirou o gelo da geladeira, menos 20. Menos 20 graus deixou em cima da pia. Ele vai até chegar em 0 graus. No zero começa a sofrer fusão, até que todo o gelo tenha virado água, a temperatura não sobe. Correto? E a gente consegue, na física, calcular quanto de calor a gente precisa para que essas mudanças aconteçam. E para isso eu preciso passar alguns conceitos para vocês. Mas uma coisa tem que ficar muito clara fazendo exercício disso. Vocês têm que sempre pensar ou não se está ocorrendo mudança de fase. Se não está ocorrendo mudança de fase, é uma fórmula, e se está ocorrendo mudança de fase, é outra fórmula. Certo? A gente vai aprender aqui certinho. Mas o primeiro conceito que eu preciso passar para vocês, para a gente estudar isso certinho, é o conceito de capacidade térmica. O que é isso? A capacidade térmica é uma relação entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Como assim? A fórmula dela é essa aqui, quantidade de calor por variação de temperatura, igual o conceito. Vamos pegar o hábito, quando a gente estiver estudando termologia, para T minúsculo tempo, T maiúsculo temperatura. Se vocês aprenderam como teta, também pode ser. Eu prefiro T maiúsculo. Certo? Essa capacidade térmica vai indicar quanto de calor
eu preciso para variar 1 grau em temperatura do meu corpo? Por exemplo, tem um copo. Um copo. E eu vou colocar esse copo no fogo. Quanto de calor, quesão, eu vou precisar para que esse copo fique 1 grau mais quente? 1 grau aí depende da unidade. Pode ser 1 grau Celsius, pode ser 1 grau Kelvin. É isso que a capacidade térmica representa. Unidade dela: Sistema Internacional, calor, energia, Joule, temperatura, Kelvin. Joule por Kelvin. Usualmente a gente não vai usar isso. A gente vai usar caloria por grau Celsius ou quilocaloria por grau Celsius. Aí vocês já estão acostumados a fazer a conversão nessas unidades. Então, por exemplo, eu sei que a capacidade térmica do meu copo é 50 joules por grau Celsius. Eu sei que ele está a 15 graus. Se eu der para ele 50 joules de energia, ele passa a 16 graus. Mais 50, 17 graus. É isso que minha capacidade térmica indica. A capacidade térmica é sempre relacionado ao corpo. Então eu posso estar falando de um copo, eu posso estar falando de uma bola, eu posso estar falando de uma casa, de uma garrafa. É geral, não importa o material, importa o corpo como um todo. O que é bem diferente do conceito de calor específico. Que o calor específico tem um significado muito parecido, também é a quantidade de calor para que a substância sofra uma variação de 1 grau, só que não é o corpo, é a substância. Então aqui a gente tem a quantidade de calor pela variação de temperatura de novo, só que tem uma massa. Como que isso vai funcionar? Não vai ser um corpo, vai ser uma substância. Então eu tenho 1 grama de água. Quanto de energia eu preciso para fazer essa 1 grama de água ficar 1 grau mais quente ou mais frio? É isso que o calor específico representa. As unidades aqui são mais complicadas, vamos fazer aqui no sistema internacional. Fórmula de cima, por enquanto. É Joule dividido por quilograma Kelvin, ou, usualmente, a gente vai usar mais, Cal dividido por grama grau Celsius. Essas conversões, eu vou te dar uma dica para vocês como vocês usam as unidades dos exercícios. Eu trouxe uma tabelinha aqui embaixo ou não? Não, não trouxe. Então vamos usar um exemplo. Eu sei que a água precisa de 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso quer dizer? Que para mim aquecer 1 grau Celsius de 1 grama de água, eu preciso de 1 caloria. Então eu tenho 1 grama que está a 10 graus. Se eu der 1 caloria, passa para 11. Se eu der 1 caloria, passa para 12. E se ao invés de eu dar 1 caloria, eu tiro 1 caloria, passa para 9. Certo? Isso é o conceito de calor específico. Vocês compreenderam bem a diferença entre calor específico e capacidade térmica? O calor específico é quanto à substância, então eu vou ter um calor específico para a água, eu vou ter um calor específico para o alumínio, eu vou ter um calor específico para o ferro, para a madeira, enquanto para a capacidade térmica eu vou ter um calor específico para uma garrafa d'água, eu vou ter um calor específico para uma bola, para um objeto como um todo. Isso faz sentido para todo mundo? Pelo menos para mim fica bem claro. Ok. Como que a gente vai usar mais essa fórmula? Eu vou pegar o M e pegar o T e passar multiplicando o Czinho. Essa fórmula vai ficar Q igual MC ΔT. A gente escreve, costuma falar dessa forma, que macete.
QMCT, que macete. Para que eu vou calcular? O exercício vai me falar que eu tenho 1 kg d'água e que eu preciso aquecer esse 1 kg d'água de 10 graus até 99 graus. Por que 99? Porque a gente está falando de cálculo da quantidade de calor sem mudança de fase. A gente usa essa forma enquanto não está tendo mudança de fase. Então, água 10 graus, eu quero aquecer até 99. E ela vai te dar o calor específico da água. Eu vou jogar 1 kg aqui, eu vou jogar a variação de temperatura aqui, que no caso vai ser 99 menos 10, e vou jogar o calor específico. E vou ter uma resposta em joule ou em caloria de quanto de energia eu usei para aquecer essa água. Tá, tem muita unidade que a gente pode usar nisso daqui. Você caiu no exercício disso, o que você vai fazer? Você vai olhar em qual unidade está o calor específico. O calor específico está em quilo ou está em grama. Você converte tudo para grama antes de jogar na fórmula. Ou você converte tudo para quilo. Está em Kelvin, converte tudo para Kelvin. Está em Celsius, converte tudo para Celsius. Então, a unidade do calor específico que vai ser o guia de vocês para usar para resolver os exercícios. Só uma observação, é possível usar essa fórmula ao invés de massa, a gente trocar por número de mols. Então, se vocês verem um exercício que no lugar da massa dá a quantidade de matéria, sem problema dá para fazer os cálculos. Essa matéria às vezes pode misturar um pouco de física em química. Eu acredito que vocês viram mols com detalhes na química. Mas é bem raro isso daqui. Eu só coloquei essa observação porque vai que, né? O vestibular tá cada vez mais doido e é isso. Potência térmica. O que é potência? Só potência. Energia por tempo. Que energia a gente está trabalhando? Quantidade de calor. Calor. Então, potência térmica é calor por tempo. Eu vou calcular a potência térmica do quê? Eu tenho a chama, por exemplo, igual estava naquele desenho. Eu vou ter uma chaminha aqui. Nossa, meu Deus. Os desenhos cada vez piores. Eu vou ter uma chama e eu sei que ela vai calcular, ela vai fornecer 100 joules por minuto. Aí você calculou no exercício antes quantos joules você precisa para esquentar a água. Você vai usar isso para ver quanto tempo a água vai demorar para esquentar. Como toda potência, energia em joule, tempo em segundo. Se isso acontecer, potência em watts. A gente vai usar watts muito raramente aqui. A gente vai usar muito caloria por segundo ou caloria por minuto. Mas energia por tempo, potência. Ok. Bem rapidinho isso daqui também, isso daqui bem fácil. Trocas de calor. Vamos estudar um pouco mais a fundo aquele exemplo do começo agora, que eu tinha um corpo mais quente que doa calor para um corpo mais frio. Vamos pegar a temperatura inicial desse corpo, 50 graus, e a temperatura inicial desse corpo, 40 graus. Se os corpos forem iguais, um vai doar calor para o outro até a temperatura dos dois ficarem iguais. Na verdade, as temperaturas vão sempre ficar iguais, independente do tamanho do corpo. Por quê? Para existir transferência de calor, tem que ter diferente temperatura. Então, eu posso ter uma caixa d'água e um copo de água. Se os dois estiverem na mesma temperatura, não vai ter transferência de calor entre eles. Mas isso não quer dizer que um corpo necessariamente tem mais energia térmica que um outro. Tá? Só que o que rege transferência de calor, o que rege o calor é a diferença de temperatura. Então, vai transferir calor um para o outro até ficar na temperatura final.
Se os corpos forem iguais, a temperatura final vai ser a média, que nesse caso vai ser 45. Se eles forem diferentes, vocês vão ter que fazer um cálculo um pouco mais detalhado. Eu vou mostrar para vocês. Ok. Eu estava a 50, eu passei para 45. Eu tive uma variação de temperatura sempre final menos inicial, 45 menos 50, de menos 5 graus Celsius. E nesse daqui, eu tive uma variação de temperatura, 45 menos 40, de mais 5 graus Celsius. Quando você coloca isso na fórmula, Q igual mc delta T, se você colocar um número negativo aqui, seu Q vai ficar negativo. E para esse número ser negativo, seu corpo tem que ceder calor, ele tem que perder calor. Então, nesses cálculos, sempre que um corpo cede calor, o Qzão vai ser negativo. E sempre que um corpo recebe calor, se aqui for positivo, aqui vai ficar positivo. Por quê? Calor específico é sempre positivo, é uma constante que varia para cada substância. E massa é sempre positivo, você não vê quilo negativo. Então, o que vai reger o sinal dessa equação é a diferença de temperatura. Então, se um corpo tinha uma temperatura menor e passa a ter uma temperatura maior, o ΔT é positivo, o Qzão também é positivo. Então, sempre que você fizer essa conta e dar um Qzão maior que zero, o corpo recebeu calor. Beleza. Aqui a gente estimou a temperatura final. Mas e se as massas aqui forem diferentes? Vamos supor que uma substância, que o Czinho é igual a 1, que as temperaturas são essas, só que aqui eu tenho 1 quilo e aqui eu tenho 500 gramas. 500 gramas. O que a gente vai fazer? O balanço de energia é sempre o mesmo. O que eu quero dizer com isso? O que o corpo doa tem que ir para outro corpo. A energia não se perde no meio do caminho. A energia ela não surge e ela nem desaparece. Ela sempre é transformada em alguma coisa. Então, o que um doa, o outro recebe. Então, eu sei que o que esse perdeu de calor tem que ser igual o que esse recebe. Ou, mais certo ainda de dizer, o que um cedeu mais o que o outro recebeu tem que dar zero. Porque se não der zero, alguma energia se perdeu no meio do caminho. Faz sentido? Então eu sei, vamos dar esse nome de A e dar um nome desse para B. Que o meu Qzão A mais o meu Qzão B é igual a zero. Por que eu prefiro a soma? Um cede é negativo. Um doa, um recebe é positivo. Vai ter um positivo e vai ter um negativo aqui nessa equação. E quando você somar os dois, vai dar zero. Vamos para o A. A gente decidiu que o Czinho é igual a 1. 1 joule. Vamos usar a unidade de tudo que eu coloquei aqui. 1 joule por grama grau Celsius. Vai ficar a massa de A vezes o Czinho de A vezes ΔT em A. Mais a massa de B vezes o Czinho de B vezes o ΔT de B. Isso é zero. Quanto que é a massa em A? 1 quilo. Só que meu Czinho está em gramas. Nesse exercício, eu estou considerando que os dois blocos são do mesmo material, mas isso não é regra também. Vocês vão ver muito exercício, tem até um na listinha, de misturar café com leite e ver qual temperatura fica. Então, é o mesmo processo, só que o café tem um Czinho e o leite tem outro. Mas está tudo em grama. Então, massa, 1 quilo, 1000 gramas. Não precisa do grama aqui. Vezes 1. ΔT é a temperatura final de A
ou a temperatura final dos meus corpos, que para ter transferência de calor tem que eles vão transferir calor até entrar em equilíbrio térmico, e quando entrar em equilíbrio térmico, a temperatura final é a mesma. Temperatura final menos a temperatura inicial, que é 50. Mais massa de B, 500 vezes 1, temperatura final, tá acabando meu espaço, temperatura final menos 40. A gente sabe que isso tem que ser igual a zero. Vai ficar, a gente faz a distributiva aqui e aqui. 1000 vezes temperatura final menos 50 mais 3 zeros, mais 500 temperatura final menos 4 vezes 5, 20, mais 3 zeros. Deixa eu arrastar um pouco que espaço está em falta. Limpo aqui. 3 zeros. Vamos juntar o que temos para juntar. 1.500 temperatura final menos 50.000 menos 20.000 dá menos 70.000. Para o lado de lá, 70.000. Corta 1, corta 2, corta 2. Temperatura final é igual a 700 dividido por 15. Aí a gente faria essa conta e teria a temperatura final em Celsius. Entenderam o processo? Quando não são corpos iguais? Sim, não, talvez. Considerar o silêncio como um sim. O que acontece agora quando a gente tem mudança de estado? Então a gente tinha água e aquecia e continuava a água. Agora a gente vai ter água e vai transformar em vapor. E para isso, tem algumas leis. A primeira lei, eu já falei para vocês, que é que durante a mudança de estado, a temperatura é sempre constante. Isso a gente viu lá no comecinho. Segunda lei, toda substância possui uma temperatura de fusão e uma temperatura de vaporização. Tira essa ebulição daqui. E a temperatura de fusão, sempre coincide com a de solidificação. O que isso quer dizer? Que o gelo vira água na mesma temperatura que a água vira gelo. E a temperatura de vaporização coincide com a temperatura de condensação. A água vira vapor na mesma temperatura que o vapor vira água. Eu estou usando sempre água de exemplo, que é uma substância que a gente tem cotidianamente nos 3 estados físicos. A gente usa água, gelo e vapor o dia a dia. A gente não vê vapor de alumínio com tanta frequência. Eu nunca vi na minha vida. Acho que poucas pessoas viram. Então, por isso que a gente está sempre falando da água. Da mesma forma que tinha o calor sensível para quando não tem mudança de fase, quando há mudança de fase, a gente vai ter outro calor, que é ou calor de transformação ou calor latente. O nome correto, mais atual hoje em dia, é calor de transformação. Só que vocês vão ver nos livros, vocês vão ver nos vestibulares, tudo calor latente. Ele é representado por um L maiúsculo. E eu vou falar só calor latente na aula. Que é a quantidade de energia por unidade de massa para que uma substância mude totalmente de fase. Antes a gente não precisava variar 1 grau Celsius, a gente não media a quantidade de energia para uma substância variar em 1 grau. Não é mais isso que significa. Isso quer dizer que eu tenho 1 grama de gelo. Quanto de energia eu preciso dar? Quanto de calor eu preciso dar? Calor, tesão.
para esse 1 grama de gelo virar 1 grama de água. É isso que significa o calor de transformação latente. Eu já pus a fórmula direto, mas se você precisar calcular o calor de transformação latente, é Q dividido por M. É o quanto de quantidade de calor você precisa para transformar uma quantidade de massa de determinada substância em outro estado físico. Só que a gente usa essa fórmula mais assim. Da mesma forma que o calor específico, isso é específico de cada. Da mesma forma que o calor específico, isso varia de substância para substância. Então, a água vai ter um, o alumínio vai ter outro, a madeira vai ter outro. E digo mais, aqui você tem um calor latente para fusão da água e um calor latente para vaporização da água. Aqui tem alguns exemplos. Você precisa, para fazer 1 grama de água virar, 1 grama de gelo virar água, 79 calorias, e você precisa de 1 grama de água para virar vapor, de 539 calorias. Aqui tem de várias substâncias. E olha, calor latente de fusão, calor latente de vaporização. Então isso muda de substância e isso muda de transformação. Como que isso fica? Como que a gente faria o cálculo? Como que a gente veria a curva e faria o cálculo da água, por exemplo, de de menos 20 até virar vapor? Então a gente sairia, por exemplo, aqui de menos 20 até zero, temperatura varia. Aí, quando chega no zero, até todo o gelo virar água, temperatura constante. A gente tem outra subida até o zero chegar no 100. Quando chega no 100, vira vapor. Enquanto toda a água não vira vapor, temperatura constante. Toda a água virou vapor. Começa a esquentar de novo. Deixa eu escrever aqui que é o quê? Aqui a gente tinha sólido, o gelo, chegou em zero. Sólido mais líquido. Sólido mais líquido. Enquanto todo sólido não virou líquido, temperatura constante 0 grau. Todo sólido virou líquido, a temperatura começa a subir de novo. Chegamos em 100. Líquido mais gasoso. Temperatura constante até todo líquido virar vapor. Todo líquido virou vapor, temperatura começa a subir de novo. Então aqui teremos, por exemplo, menos 20. Como que eu faço esse cálculo? Nesse período, que macete, para essa transformação, que ml. Para essa mudança, que macete. Aqui de novo, que ml. E nesse último pedacinho, que macete de novo. Outra coisa importante. Aqui você usa o calor específico, que da água vai ser o mesmo. Aqui você usa o de fusão e aqui você usa o de vaporização. Ah, mas para calcular a energia que eu preciso para fazer essa transformação, eu preciso usar 5 fórmulas? Sim, preciso usar 5 fórmulas. Mas não são contas tão difíceis, são variações. Não é uma variação tão grande, não são valores tão grandes geralmente. E soma tudo no final, para você saber a quantidade de energia. Beleza? Então vamos para nosso segundo assunto importante de hoje. Já estamos assim na metade da aula. Diagrama de fases. O que vocês precisam saber
estudando diagrama de fases. Até agora, eu comentando, eu considerei que o estado físico da água, por exemplo, dependesse da sua temperatura, certo? Água a menos de 0 grau, gelo. Água entre 0 e 100, líquido. Água acima de 100, gasoso. Só que não é exatamente assim. Além de depender da temperatura, o estado físico também depende da pressão. Então, se eu variar a pressão, também vai variar o estado físico da substância. E o diagrama de fases está aqui justamente para a gente entender isso. Essa é a cara que tem um diagrama de fases padrão. E vocês precisam reconhecer algumas coisas nele. São 3 curvas e essas curvas delimitam regiões. Então, aqui é minha parte do sólido, aqui é minha parte do líquido, e aqui é minha parte do vapor. Escrever vapor aqui de propósito, depois eu vou desdobrar isso de mais alguma forma. Da passagem do sólido para o líquido, tem uma curva, certo? Eu vou chamar ela de curva 1. Eu não posso apagar a curva, né? Senão não fica legal. Da passagem do sólido para o líquido, tem uma curva. A curva recebe o mesmo nome da transformação. De sólido para líquido chama fusão, então essa curva 1 chama curva da fusão. Do líquido para o vapor, vaporização. Então essa curva 2 chama curva da vaporização. E essa curva 3 é a única que sobrou, certo? Essa curva 3 representa a passagem do sólido direto para o vapor. Eu não falei o nome disso antes, quando a gente lembrou o nome de todas as transformações, mas falo agora. De sólido para vapor chama sublimação. Então a curva 3, curva da sublimação. Beleza. Olhamos os nomes, olhamos as regiões. A região em que eu tenho estado sólido, a região que eu tenho estado líquido, a região que eu tenho estado de vapor. Como que a gente vai usar esse diagrama? Então vamos de novo dar o exemplo da água. Eu vou pegar aqui nesse ponto, e supor que esse ponto é os 100 graus Celsius. E vou supor que essa pressão é a pressão de 1 atm. Só me tirar a dúvida aqui, vocês já estudaram pressão em algum momento? Sim, eu estudei no ano passado, eu acho. Mais no cursinho, Pressão aqui ou na escola? na escola. Então vamos No relembrar cursinho certinho. eu lembro de ter passado em alguns momentos com o 3G, se eu não me engano, em geografia, quando ele estava falando de atmosfera. Então vamos relembrar aqui rapidinho. Pressão, por definição, é força por área. Mas isso é meio relativo. Por exemplo, todo mundo já ouviu em meteorologia pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É a força-peso referente a todo o ar em volta do planeta, que esse ar tem massa, e se tem massa a gravidade puxa, e se a gravidade puxa tem peso, dividido pela área da superfície do planeta. Isso é pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica, ela é medida em diversas unidades. Uma delas
é milímetros de mercúrio, a outra é atm, a outra é pascal, a outra é newton por metro quadrado. Então, pressão tem unidade demais. Eu posso usar centímetro de mercúrio se eu quiser. O que vocês vão precisar saber aqui para essa parte? Imagina que pressão é o peso do ar em cima da nossa cabeça. Vocês já ouviram, provavelmente, de mergulhador que não pode descer muito rápido, que a pressão fica muito grande? Então, é um conceito que eu acredito que seja na nossa frente, que a gente vai estudar melhor a pressão dos gases, como calcular. Mas imagina como a atmosfera. Outro detalhe, um conceito importante é a pressão ao nível do mar. Aqui tem uma praia, tem uma montanha, tem o mar aqui. Descer um pouco meu desenho. A atmosfera, até onde tem ar, supor que é essa altura que eu estou desenhando. No nível do mar, eu vou ter uma coluna de ar, uma quantidade de ar maior do que numa região mais alta, certo? Então, a pressão em A é maior que a pressão que eu tenho em B. Calcularam a pressão no nível do mar. Descobriram que é 700 milímetros de mercúrio, aproximadamente 10 a quinta newton por metro quadrado, que é a unidade do sistema internacional. Sistema internacional muito pouco usado para pressão. A gente usa mais milímetros de mercúrio e atmosfera. A esse valor da pressão no nível do mar, deram o nome de uma atmosfera. Conforme a gente vai subindo, vai tendo menos ar em cima da nossa cabeça. Então esse ar tem um peso menor e a pressão fica significativamente menor também. Aqui em Uberaba, a gente está a aproximadamente 800 metros. Então a pressão é menor do que se a gente estivesse na praia, por exemplo. Acredito que com isso vocês já consigam entender algumas coisas. Então, a água ferve a 100 graus. Eu desenhei esse ponto no lugar errado. Espera aí. A água ferve? O que é a água ferver? É a passagem do líquido para vapor. Onde que isso ocorre? Aqui. 100 graus. A passagem de líquido para vapor ocorre 100 graus, não, uma atmosfera. Vai dar certo, gente. Tá acabando. A 100 graus e a pressão de uma atmosfera é onde a água ferve no nível do mar. Então, a pressão de uma atmosfera, a temperatura de vaporização da água é 100 graus. Só que se eu diminuir essa pressão, nem que seja um pouquinho, essa transformação acontece numa temperatura menor. Então, aqui em Uberaba, que a gente está numa altitude maior, consequentemente tem menos ar em cima da nossa cabeça, a água não vai ferver a 100 graus. Ela vai ferver a 97. E é para isso que o diagrama de fases serve para a gente. A gente consegue saber em diferentes valores de temperatura e de pressão em qual estado físico que a substância está. Então eu tenho uma pressão X e uma temperatura Y de determinada substância, eu consigo saber se ela vai estar sólida, se ela vai estar líquida, se ela vai estar gasosa. Beleza. O que mais? Vocês viram que essas curvas se encontram e no momento elas se juntam? O que isso quer dizer? Na curva de vaporização, que é a passagem de líquido para vapor, coexistem os dois estados físicos. Faz sentido? A temperatura fica constante enquanto todo o gelo não virou
A água, a temperatura fica constante quando toda a água não virou vapor. Então você tem dois estados físicos na mesma temperatura. Quando junta essas três, o que acontece? Você vai ter três estados físicos na mesma temperatura. Quer dizer, eu tenho uma pressão e uma temperatura que, nessas pressões, ao mesmo tempo eu tenho gelo, eu tenho água líquida e eu tenho vapor d'água. Isso chama ponto triplo. É o, é o espaço, é o espaço não, é o par de temperatura e pressão que coexistem os três estados físicos. Toda substância tem isso, a água tem isso, tudo tem isso certinho. Outra coisa importante. Aqui são os dois pontos que você precisa saber do gráfico. Ponto triplo. Deixa eu mudar o lugar que ele tá. Ponto triplo e o ponto crítico aqui no PC, que é nesse ponto. Porque aqui tem uma diferença não muito grande, mas aqui vai ter uma diferença de nomenclatura. Se eu tenho uma substância aqui a uma temperatura T e eu aumente só a pressão dessa substância, eu consigo transformar ela em líquido. Faz sentido? Eu tinha uma pressão menor, eu passo a ter uma pressão maior. Eu transformo uma substância de vapor para líquido só aumentando a pressão, sem variar a temperatura. Isso tem nome: aumentar a pressão sem variar a temperatura. Aumentar a pressão, como é que a gente chama? Compressão. Sem variar a temperatura, isotérmica. É isso que está acontecendo. É uma compressão isotérmica. A partir do meu ponto crítico aqui, por mais que eu aumente a pressão sem variar a temperatura, nunca vai chegar no líquido, porque a curva da vaporização continua aqui. Então, a partir desse ponto, muda o nome de vapor para gás. A única diferença entre vapor e gás é que o vapor você consegue transformar em líquido com uma compressão isotérmica. O gás você não consegue transformar em líquido com uma compressão isotérmica. E a temperatura do ponto crítico também recebe o nome de temperatura crítica. Entenderam o conceito? De novo, considerarei o silêncio como sim. Vamos, assim, não vou falar que eu entendi, mas também não vou falar que eu não entendi. Vou falar que eu tô ali no meio termo. Você quer que eu repita? Para mim é tranquilo, Não vai sem ajudar problema. muito, mas se você quiser fazer, eu posso tentar. Porque essa parte de calorimetria é sempre a que me pega mais. Quando começa esse negócio de diagrama de fases com ponto triplo, é o momento que minha cabeça fala, daqui pra frente você não entende muito de exatas. Não, mas vamos com calma e vou entender isso daqui direitinho. Pera aí. Deixa eu apagar um pouco de coisa, vamos voltar. Tá, vamos. Você pegou a parte que toda substância varia seu estado físico de acordo com a temperatura e com a pressão. Então, em todas as substâncias você vai ter um par de temperatura e pressão, e para esse par de temperatura e pressão, você vai ter um estado físico. Como assim? Minha pressão X e minha temperatura Y. Eu vou juntar os dois e eu sei que nesses valores minha substância é sólida. Minha pressão Z, minha temperatura A. Eu junto os dois pontos, eu sei que nessa pressão e nessa temperatura minha substância é líquida. Para isso que o diagrama de fase serve. Você vai testando diferentes pressões com diferentes temperaturas das substâncias e você consegue ter os dados em qual pressão e qual temperatura você tem cada estado físico das substâncias. Essa é a função do diagrama de fases. E você tem um limite que a substância deixa de ser sólida e passa a ser líquida. Você tem um limite que ocorre a fusão. Esse limite vão ser os pares ordenados, os pares de temperatura e pressão,
em cima da curva 1, que é a temperatura de fusão, que é onde você sai de sólido para líquido. Da mesma forma, você vai ter um momento que sua substância deixa de ser líquido e passa a ser vapor, que é justamente em cima da curva 2, por isso que ela chama de curva de vaporização. Então aqui, ó, deixa eu mudar de cor. Vamos de vermelho. Eu tô com uma substância nesse pontinho vermelho. Aí eu tô variando a temperatura, só a temperatura dela, mantendo a mesma pressão. Eu quero sair daqui e eu vou aumentar a temperatura dela, por exemplo, de 50 para 60, uma substância hipotética. Nesse ponto, esse ponto que eu acabei de desenhar no meio, é a temperatura que ela vai sair de líquido e passar a ser vapor. Nisso, você tem o diagrama de fases como um todo. Você consegue ver os pontos que deixa de ser sólido, passa a ser líquido, deixa de ser líquido, passa a ser vapor. E deixa de ser sólido e passa a ser vapor de uma vez, que é a curva 3, que é a curva de sublimação. Todas as substâncias têm isso, e algumas em pressões muito altas, algumas em temperaturas muito baixas, mas todas as substâncias passam por isso. O que mais que eu falei? Essa curva 1 não é onde deixa de ser sólido para ser líquido? E a gente não viu aqui em cima. Vamos voltar lá. Pode ser que também. Quando está deixando de ser sólido para ser líquido, quando está deixando de ser líquido para ser gasoso, que eu tenho na mesma temperatura vapor da água, que é as bolinhas, e a água líquida. Eu tenho nessa temperatura os dois estados físicos. Então, quando está ocorrendo a mudança de fase de líquido para vapor aqui, voltamos aqui no ponto aqui. Nesse ponto, e em toda a curva de vaporização, eu vou ter minha substância no estado líquido e em vapor. Voltando aqui na curva 1, em cima de toda a curva, eu vou ter minha substância no estado sólido e no estado líquido. Em cima de toda a curva 3, eu vou ter minha substância no estado sólido e no estado de vapor. A diferença do que acontece é que no momento em que essas curvas se juntam nesse único ponto, que é o ponto triplo, eu tenho sólido deixando de ser sólido para ser líquido, sólido deixando de ser sólido para ser vapor. Eu tenho líquido transformando em sólido, líquido transformando em vapor. Eu tenho vapor transformando em líquido e vapor transformando em sólido. Você tem os três estados físicos num equilíbrio. Você tem os três coexistindo ao mesmo tempo. Por isso que chama ponto triplo. Até aqui, fez mais sentido? Tá, agora eu consegui pegar melhor sim. É a primeira vez que eu consegui entender esse negócio na minha vida, eu tô muito contente. Então vamos avançar mais um pouco. Deixa eu apagar mais um pouco de coisa. Eu falei que eu tenho aqui vapor, certo? Minha curva de vaporização, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo, chega um ponto, ela acaba. Nesse ponto que ela acaba, eu tenho outro ponto que recebe um nome especial no meu diagrama de fases. É o ponto crítico. O que ele significa? Ele demarca uma separação entre o vapor, o que é vapor e o que é gás. Qual que é a diferença disso? Eu vou pegar uma imagem aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de te explicar. Um minutinho, por favor. Deixa eu compartilhar a tela.
Eu mudei o que está apresentando. Quando aparecer para você me avisa. Tá vendo a janela? Não, ainda não apareceu. Ah, apareceu. Agora apareceu. Aqui, ó. Meu mouse não tá aparecendo. Aqui, ó, a diferença entre vapor e gás, igual eu fiz antes. O que que eu peguei minha substância? Eu peguei minha substância, que era vapor, aqui, e eu comecei a aplicar uma força. Quando eu estou aplicando uma força, eu estou começando eu aumento a pressão dela. Então eu estou fazendo a pressão elevar a uma temperatura constante. Então vamos supor aqui que eu saí desse ponto aqui. Vou chamar esse ponto de A. Nesse ponto a essa pressão, a essa temperatura, eu estou sendo vapor, certo? Eu estou aumentando só a pressão, sem aumentar a temperatura. Eu chego num ponto aqui, B, eu tenho líquido, e eu continuo aumentando a pressão, C, eu sou sólido. Entendeu o que eu fiz? Eu estou variando só a pressão que eu estou fazendo na minha substância. Eu começo em vapor, aí eu passo a ser líquido, eu passo a ser sólido. Só isso vale nessa região do gráfico. Se eu pegar uma temperatura maior do que meu exemplo aqui, que é 180, pegar aqui outro ponto, vamos chamar de A1, e aumentar a pressão dele, ele não passa a ser líquido, porque minha curva do líquido termina aqui. Ele não passa a ser sólido, que minha curva do sólido termina aqui. Ele vai, independente de quanto eu aumente a pressão, ele vai continuar no estado gasoso. Essa é a diferença de vapor e gás. Quando é gás, eu posso aumentar a pressão quanto for, que eu não vou ter mudança de estado físico. Quando é vapor, eu aumento a pressão, não preciso mexer na temperatura, eu aumento a pressão, passa a ser líquido, aumento a pressão, passa a ser sólido. Essa é a principal e única diferença do conceito de vapor e de gás. Fez sentido? Fez, agora ficou mais claro para mim. Então vamos voltar aqui. Entendemos a diferença de vapor e gás. Esse aumento de pressão com a temperatura constante recebe um nome especial. Chama compressão isotérmica. Eu estou passando esse nome vai aparecer melhor na próxima aula, quando a gente sair da termologia e entrar na termodinâmica. Mas ele aparece em um dos exercícios da listinha, então colocando para vocês. Vapor, você faz uma compressão isotérmica, você aumenta a pressão sem variar a temperatura, vira líquido. Gás, você faz essa compressão isotérmica, se aumenta a pressão sem variar a temperatura, continua no estado gasoso. Vamos dar sequência. Existem dois tipos de diagrama de fases. A teoria que eu passei vale para os dois. O que muda? Existem substâncias que se expandem na fusão e existem substâncias que se contraem na fusão. O que é fusão? Sólido para líquido. Então, você tinha uma substância que o volume sólido vai ser maior que o volume líquido, e você tem substâncias que o volume no líquido é maior que o volume no sólido. Essa é a principal diferença. E o diagrama de fases mostra isso. Substâncias que o volume é maior quando está sólido, a curva da fusão ela é invertida, certo?
Esse é só um detalhe, e esse detalhe é muito importante, porque apesar de só 4 substâncias sofrerem isso, a água está entre eles. E eu vou dar um exemplo muito bom. Vocês já colocaram uma garrafinha de água no congelador para levar para a escola e a garrafinha explodiu? A garrafinha quebrou, a garrafinha rachou? Aconteceu alguma dessas coisas? Comigo já aconteceu mais de uma vez, eu não sabia disso. Aí você pega essa garrafinha de água, enche até na tampa, tampa muito forte e coloca no congelador. A água, quando vai passar de líquido para sólido, o volume aumenta. Então falta espaço, vai ter que quebrar a garrafinha para funcionar. Né? Infelizmente, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, então a água vai ocupar o lugar. Mas aqui continua sendo sólido, aqui continua sendo líquido, e aqui continua sendo gasoso, todos os conceitos continuam. Certo? Existem mais alguns exemplos para vocês, mas com o horário, se vocês não conseguirem pegar nos exercícios, eu falo na monitoria sem problema. Último assunto de hoje, para finalizar, formas de propagação de calor. Já é 10 horas, vocês já estão enjoados de ver minha cara. Existem 3 formas de propagação de calor. 1 minuto. Existem 3 formas de propagação de calor: a condução, a convecção e a irradiação. Os 2 primeiros, condução e convecção, são formas de propagação de calor que exigem meios materiais. E a irradiação acontece mesmo que no vácuo. Como que a condução funciona? Você já estava fazendo almoço, estava fazendo janta, estava cozinhando alguma coisa e esqueceu uma colher no fogão, dentro da panela. Vocês já repararam que se a colher for de metal, seja de alumínio, do que metal que for, quando você for pegar de novo, ela queima a sua mão na hora, por mais pouco tempo que fique dentro da panela. Agora, se for uma colher de plástico ou de madeira, mesmo que você deixe ela lá um tempo bom, quando você pega ela não esquentou ainda, é disso que a condução fala. Você vai esquentar uma ponta, vamos supor que essa barra é a nossa colher. Você vai esquentar essa ponta. A condução de calor vai levar esse calor para outra ponta. Como que isso acontece? A temperatura não é o grau de agitação das moléculas. Então eu tenho minha molécula que está aqui, ela está agitando numa velocidade. Ela, conforme está recebendo calor, a temperatura está aumentando, passa a agitar mais rápido, bate na do lado, faz a do lado agitar mais rápido, que vai conduzindo, e essa agitação vai indo átomo a átomo. Alguns materiais fazem isso melhor que os outros. E com isso, você consegue medir um fluxo de calor. Por exemplo, quanto tempo deve, para a quantidade de calor que está aqui, chegar aqui? Você consegue calcular com essa forma, que é igual a da pressão. Mas não é ela que a gente vai usar. A gente vai usar uma fórmula que chama Lei de Fourier. Como assim Lei de Fourier? Essa equação gigante e horrível que está aqui. Então vou voltar no nosso tubo de metal. Ela é horrível, mas ela faz sentido, eu vou explicar para vocês. O fluxo de calor em uma substância depende de 4 coisas. Primeiro, é do material. Exemplo que eu dei para vocês da colher. Colher de metal esquenta mais rápido. Outro exemplo muito bom. Vocês já foram tomar água naqueles copos de alumínio que parece que a água fica mais gelada? Não é a água que fica mais gelada, é o copo que esfria mais rápido, quando você compara com um copo de vidro. Ou quando você tinha... Desculpa. Quando você tem uma lata e uma garrafa de vidro na geladeira, ou uma lata e uma garrafa de plástico. Quando você pega a lata, parece que ela está muito gelada, e a garrafa nem tanto. O K, que é o material, vai tratar justamente disso. A área
é justamente a secção transversal. A diferença de temperatura é esse canto tá a 100, esse canto está a 20. Vai ter uma diferença de temperatura. O que faz muito sentido. Se tem uma diferença de 100 graus, é muito mais significativo de você ter uma diferença de 5 graus. Por exemplo, sua mão está na temperatura do seu corpo, 36 graus e meio. Se você encostar na panela quente, o calor vai fluir muito rápido. Você vai queimar. E D é a distância. Eu estou tratando como um tubo, mas esse fluxo de calor pode ser, por exemplo, minha garrafinha está aqui, eu estou pegando minha mão. Essa área pode ser a área de contato da minha mão com a garrafinha, D a distância entre minha mão e a garrafinha, delta T a diferente temperatura entre minha mão e a garrafinha, e K o K da garrafinha. O K sempre de quem está fornecendo calor. O da onde está conduzindo. Então, nos exercícios, vocês vão ver mais isso. Mas para interpretação, vale para tudo. A unidade disso daqui, do fluxo, é joule por segundo ou caloria por segundo. E a unidade de K, caloria por centímetro vezes segundo vezes grau Celsius. É a que mais vocês vão ver. Precisa decorar? Não precisa. Mas segue a dica do calor específico. Qual que é a dica? Isso é sempre dado pelo exercício. Você olha que unidade que está e transforma todos os outros dados para isso daqui. E usa isso na hora de fazer o cálculo. Expliquei o que é o quê? Vamos entender um pouco mais sobre esse K. O que é esse K? Coeficiente de condutividade térmica. Que é tão bem um corpo ou um material conduz calor. Isso tem algumas serventias. Por exemplo, panelas que são feitas de aço ou de alumínio, ou até de cobre, conduzem calor muito bem. Eles vão passar o calor da chama para comida. Por isso você usa esses materiais, não só porque eles são resistentes ao fogo, diversos materiais também são. Outra coisa, como que é a nossa sensação de quente e de frio? Como que nosso corpo interpreta isso? Quando a gente pega algo que está frio, se a gente perde calor muito rápido para aquilo, a gente pensa que está mais frio ainda. Volto no exemplo da garrafa de plástico e da latinha na geladeira. Elas ficaram muito tempo na geladeira. Estão em equilíbrio térmico com a geladeira. As duas estão na mesma temperatura. Só que você pega o alumínio, seu corpo, o alumínio, ele recebe calor mais rápido do seu corpo, então seu corpo perde calor mais rápido pelo alumínio. Por isso você sente que ele está mais frio. Mesma coisa para o quente. Quando seu corpo perde calor devagar ou recebe calor, ele interpreta isso como quente. Então, a condutividade importa muito. Outra coisa, materiais que têm baixa condutividade térmica, a gente chama de materiais isolantes. Caixa de isopor. Como a caixa de isopor tem uma condutividade térmica muito baixa, o que está frio lá dentro, o isopor não vai conduzir para fora, por exemplo. Temos uma caixa de isopor com uma garrafa aqui dentro, ela está fechada. Por mais que o ambiente aqui dentro esteja, por exemplo, 2 graus por causa do refrigerante e aqui em cima esteja 36, o isopor vai conduzir muito mal esses 36 para dentro, o calor. Então, a temperatura permanece por bastante tempo. Mesma coisa a lã. Você usar uma blusa de frio de lã. A lã conduz muito mal o calor do seu corpo para fora. Você perde menos calor. Também o ar. O ar é um bom isolante térmico. Então, aquela camada de ar entre seu corpo e a roupa ou entre seu corpo e a blusa de frio também vai atuar como um isolante. Beleza? O que mais que tem? Um exemplo disso também é os iglus.
que o gelo também não é um condutor tão bom. O gelo serve como isolante e você não trocar o ar que está dentro dos iglus faz com que o calor se mantenha lá dentro. Mesmo que lá dentro esteja -3, -2, para o gelo não derreter, é bem melhor que do lado de fora e vai estar -40, por exemplo. Penúltimo tema, convecção. Todo mundo já ouviu falar de convecção, é o famoso ar quente sobe, ar frio desce. Por que o ar quente sobe? Comparativamente, claro. Por que o ar quente sobe? Maior temperatura, maior agitação das moléculas. A molécula que antes fazia isso, começa a fazer isso. O tanto que ela agita, a distância aumenta. Se aumenta a distância, meu ar dilata, meu ar expande, abaixa a densidade. Não só o ar, pode ser líquido também. Expande, diminui a densidade, sobe. E o frio, o contrário. O que vocês precisam saber de convecção, além de que o quente sobe e o frio desce, são os exemplos. Então aqui, por que o ar-condicionado é colocado na parte de cima, geralmente? A instalação correta. Porque o ar frio que ele sopra vai descer e circular pelo ambiente. Mesma coisa o aquecedor. O aquecedor tem que ser colocado embaixo. É difícil falar de aquecedor no Brasil, né? Porque é um calor do cão. Então, assim, nunca conheci ninguém que tem um aquecedor. Mas o aquecedor em países frios, ele é colocado embaixo, que o ar quente vai subir e vai circular. Um exemplo que caiu no Enem, e eu acho interessante vocês saberem também, é sobre brisa marítimo. Vou fazer 2 desenhos rápidos aqui. A condutividade térmica da água é menor que a condutividade térmica da areia. E quanto maior a condutividade térmica, mais rápido o corpo esquenta ou esfria. Então, vamos pegar de manhã e vamos pegar de noite. De manhã, o sol raia e incide sobre a areia e a água. A areia, por ter uma condutividade maior, ela esquenta mais rápido. Então, esse ar aqui quente sobe, e quando o ar sobe, alguma coisa tem que entrar no lugar. Então, esse ar da água que vai estar mais frio vai vir para o lugar. Então, você vai ter um vento vindo da água em direção à praia. Agora, à noite, é o contrário. O sol se pôs, tem só uma lua aqui. Meu Deus, que lua horrível. Tem uma lua aqui. A areia vai esfriar mais rápido. Então, você vai ter um ar mais frio aqui. A água, ela demora mais esfriar. Então, o ar aqui está quente. Esse quente é quando comparado ao ar que está na praia. O ar quente vai subir e o ar frio vem para ocupar o lugar, porque não pode ficar sem ar. Então, a brisa de noite sai da areia em direção à água da praia. Beleza? Irradiação. O que vocês precisam saber sobre irradiação? Irradiação, primeiro, é o único meio de condução de calor que acontece no vácuo. Então, é como o calor do Sol chega na Terra. Segundo, eu acho que vocês não começaram a ondulatória ainda. A gente ainda vai ter ondulatória. Mas a onda que transporta calor é uma onda eletromagnética que chama infravermelho. Então, isso que é uma onda quente. O que esquenta é isso, é o infravermelho. Isso está sendo muito utilizado hoje em dia, tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Por quê? Todos os corpos que têm temperatura emitem infravermelho. Eu cito o exemplo do Sol, porque é como o calor dele chega aqui. Mas seu corpo emite infravermelho.
Todo mundo já viu num documentário na vida aquelas câmeras térmicas que você vê a pessoa atrás da parede e tal, que mostra assim as partes mais quentes do corpo, em volta do coração, onde tem mais sangue. Aquilo lá é uma câmera que ela está capturando o infravermelho e transformando numa escala de temperatura e de cor que a gente consiga ver. E também, aquele termômetro que em todo lugar você tem que medir a temperatura, ele mede a onda infravermelha emitida do seu corpo. Então ele não está emitindo alguma coisa em você para medir a temperatura. Ele está pegando o infravermelho que seu corpo emite naturalmente só por ter temperatura e está dosando ele. Se for uma quantidade a mais que o normal de infravermelho, sua temperatura está mais alta, você está com febre. E a medida correta de ser feita é na testa. Você medir no pulso, não tem circulação sanguínea suficiente para dar a sua temperatura correta. Mesmo que você esteja com febre, não vai mostrar na maioria das vezes. Beleza? Podemos fechar por hoje? Alguma dúvida? Fechou. Posso só fazer um Pode. comentário? Esses dias eu fui num supermercado e um menino foi medir a minha temperatura e ele veio no pulso. E ele ainda ficou bravo quando eu falei pra ele que tinha que ser na testa. Então, eu fui no supermercado hoje e também mediram a minha no pulso. É uma. É um negócio, acho que vale. Não sei, uma briga que eu acho que não vale a pena comprar. Acho que é preferível ter o bom senso, eu ter, você ter, de se você tiver com febre, você não sair, né? Eu acho que vale mais a pena. Mas teve muita fake news de que aquele Então, termômetro destruía neurônios do seu cérebro. Não, não acontece. Ele não está emitindo nada, está capturando o que você recebe naturalmente. Que você emite naturalmente, desculpa. Beleza? Tem a listinha dessa matéria, eu vou mandar no grupo e colocar no Drive. E essas anotações também eu vou salvar um PDF e colocar lá para vocês, se vocês quiserem rever as fórmulas, rever alguma coisa. Beleza? Muito obrigado por estarem aqui